A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerry Adriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E mais uma vez, nessa gloriosa incumbência de Escola Bíblica Dominical, nessa pré-aula, nós estamos no terceiro trimestre, estudando a Igreja dos Gentios, na lição de número 7, que vai ser ministrada no próximo dia 16 de agosto de 2026, com o título Quando o Espírito sopra em Éfeso. O texto áureo vai dizer assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 20. A verdade prática diz que onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, e o pecado é confrontado, e vidas e famílias e cidades são transformadas. Amém? Está comigo, irmã Wanderleia. Paz do Senhor, irmã Wanderleia. Paz do Senhor, irmão Gerry. Antes de nós iniciarmos nossos comentários, eu quero pedir, irmã Wanderleia, mais uma vez para que ela ore por nós. Vamos orar, irmã Wanderleia? Amém. Vamos orar, meu querido. Né? Mais uma lição, né, irmão Gerry? Mais uma oportunidade. Vamos orar. E essa lição tá top, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua poderosa palavra. Ah, meu Pai, fica conosco, Senhor. Papai, transforma esse ambiente, Senhor. Ah, papai querido, nós queremos te pedir ao Senhor que o Senhor venha sondar nossas mentes, nossos corações, que o teu Espírito Santo possa preencher esse lugar, que o seu Espírito Santo seja conosco, que cada palavra que fizermos seja direcionada pelo teu Espírito. Senhor, toma aqueles também que tomam tempo para nos ouvir, aqueles corajosos que estão conosco nessa jornada, Senhor. Ah, meu Pai, toma cada ouvinte, aquele que está lá na roça trabalhando, aquele que está dentro do seu trabalho, aquele que está na hora do almoço, até mesmo no momento da sua folga do café, que tira tempo, Senhor, para estar meditando a Tua palavra. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Wanderleia fazendo a leitura bíblica em classe. Amém. A leitura bíblica em classe, irmão Gerry. Primeiro vamos ler os textos áureos, né? É isso? Já lemos. Já? A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 12, irmão Gerry. E a palavra diz assim: excedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creres? E disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crerem no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiram dele, e os espíritos malignos saíam. Amém. Nós temos 3 objetivos, irmãos, a ser alcançados ao término dessa lição. O primeiro é explicar a ação do Espírito no ministério de Paulo.
O segundo é analisar o impacto do evangelho na transformação da cidade. O terceiro é aplicar o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Irmão Adeleia, com a introdução. Irmãos, hoje nós vamos falar, na lição passada, né, irmão, já nós falamos sobre o povo de Corinto, né? Uhum. Hoje nós vamos falar sobre o povo de Éfeso. Né, eu vou falar aos Efésios, né? Irmãos, Paulo, ele vai estar, essa lição, ela parece um pouco com a outra, né, irmão Gé? Nós também vamos ver ali a deusa, né, dos Efésios, né? A deusa Diana dos Efésios, né? Na outra nós vimos ali a tal de Afrodite, né? Ou Vênus, não é isso? Também, na lição passada, nós vimos lá em Coríntios, que havia ali, né, uma deusa que nós até falamos sobre as prostitutas, né, cultual, né? E hoje nós vamos falar também, em Efésios, essa cidade também é uma cidade muito importante, né, irmão Gé? Assim, na parte como é que é, financeira, né? Isso. E essa Diana dos Efésios, ela também é uma importante figura, né? É claro que ali, nessa lição não vai trazer se ali tinha, né, ali o mesmo viés, mas o que nós podemos saber é que essa Diana dos Efésios era uma deusa tão importante que ela mexia assim, totalmente com a parte financeira dessa cidade, né? Nós decorrer dessa lição, né, irmão Gé? Nós podemos comparar, irmão Gé, essa Diana dos Efésios, mais ou menos como ali com o Padre Cícero Juazeiro do Norte, não é isso? Que as pessoas gastam, né? Vai em romarias, né? Ali, muitos santinhos, né? Ali, né, são vendidos, né? O comércio gira em torno dali do Padre Cícero, não é? Dessa crença. Também nós podemos também, assim, claro, já não é igual, mas podemos também dar assim, uma comparação ali da Aparecida do Norte. Não é isso? Que as pessoas também, quando você vai chegando ali, até mesmo o convento aqui, quando você sobe o convento, né, irmão Gé? Você vai ver ali várias barracas ali com os santos, né? Aqueles santos que tem dentro da igreja, vai ter ali nas vendas ali, né? Isso. Todos assim, como é que chamam? Tem um nome que a gente se dá. Não, na verdade o santo, as imagens, aqueles que são vendidos. Souvenirs, isso que eu quero dizer, souvenirs, né? Então, ali é toda essa venda. Então, ali em Diana dos Efésios, era assim, a cidade virava em torno dessa divindade, né? E ali Paulo, ele vai chegar ali e com sua pregação, né, ele vai mexer na estrutura dessa cidade, porque onde o evangelho chega, né, irmão Gé, ela mexe com a estrutura, irmão Gé. Eu sou de Minas Gerais, eu já falei em outras lições. Lá em Minas Gerais tem um prato conhecido como frango a molho pardo. E também o evangelho, ao chegar na minha cidade, ela mudou, irmão Gé, né? Essa estrutura, porque você não vê, é muito difícil você conseguir esse prato, porque não há mais, porque o evangelho, as pessoas foram conhecendo Jesus e as pessoas entenderam que o crente não pode comer sangue, né? Então ali mudou. Então onde o evangelho chega, como chegou aos Efésios, ele muda a estrutura do lugar. Amém. A introdução já foi feita? E a introdução nos diz assim, irmão Gé. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo, capital da província da Ásia. A cidade era estratégica do comércio, eu já não falei, né? Dos transportes na região, marcada pela idolatria, por práticas ocultistas ligadas ao culto a Ártemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, que está em Atos capítulo 19, registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar pecado, restaurar vidas e transformar a cidade inteiras, irmão Gé. Esse é o nosso Deus, né, irmão Gé? Esse é o evangelho, onde ele chega e ele traz mudança a toda a cidade. Isso. Amém? Amém. Nós temos agora o primeiro tópico, irmãos, que vai falar sobre o Espírito Santo, sobre o ministério de Paulo.
Esse capítulo 19 é um capítulo que nós vamos falar muito na questão de avivamento, porque o que vai acontecer na cidade de Éfeso é um poderoso avivamento. E a primeira pergunta que eu vou fazer à irmã Madalena é o que Paulo encontrou, irmã Madalena, em Éfeso? Paulo, ao chegar em Éfeso, ele encontra ali, né? Ele encontra ali uns discípulos, né? E ali ele vai fazer a seguinte pergunta. Ele conhecia e pergunta para eles se eles já tinham recebido, né? O batismo no Espírito Santo, né? Eu creio, irmão Jair, que ele deve ter visto alguma coisa naqueles varões, né? Para eles perguntar, fazer essa seguinte pergunta. E ali eles vão dizer que não. Que eles não conheciam, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Irmãos, é interessante essa pergunta do apóstolo Paulo, né? Porque ele vai fazer logo esses 12, né? Que varões que vão aparecer ali na cidade de Éfeso. Porque, para nós, na atualidade, nós não vemos essa facilidade do crente ser batizado com o Espírito Santo. Mas na era apostólica, irmã dela, era bem diferenciado. Porque ele estava tão cheio do Espírito que para eles era inadmissível um crente aceitar Jesus no ser automaticamente batizado com o Espírito Santo. Lembra daquele momento em que houve aquela perseguição lá em Jerusalém, que eles começaram a fugir da perseguição que estava acontecendo, e chegou Filipe em Samaria e começou Deus a fazer uma grande obra através de Filipe, o diácono? O que eles fizeram? Chamaram a Pedro e a João para ajudar a Filipe. O que Pedro e João vai fazer lá? Impor as mãos sobre os crentes e serem batizados com o Espírito Santo. Não foi diferente agora em Éfeso com Paulo. Paulo chegou e a primeira pergunta que eles falou: você já recebeste o Espírito Santo? Aí os cidadãos estranhou: não, nós ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Quer dizer, porque eles não tinham ainda esse entendimento, né? E eu creio que realmente não foi ensinado. Aí que batismo são batizados, né? Vamos lá, vamos continuar a pergunta aqui. Então, irmão Gé, nós entendemos o seguinte, a Bíblia diz que quando Filipe pregava em Samaria, olha só que interessante, os demônios, eram tirados, os enfermos eram curados, mas interessante que aquelas pessoas, mesmo com tanto poder de Deus, não havia ainda sido, né? Não conhecia ali o Espírito Santo. Esse aqui é mais ou menos meio parecido, né, com essa história. Vamos então continuar aqui. Irmã Vanelé, o que aconteceu com esse discípulo depois que Paulo lhes ensinou a verdade sobre Cristo? Pois depois que Paulo chega e os pergunta, né, sobre se eles tinham sido batizados, em que batismo teriam sido batizados, que está aqui, nós acabamos de ler, né, irmão, já aqui na introdução. E ali eles dizem que não, que eles não conheciam. Deixa eu ler aqui que está em... Então, capítulo 2, disse-lhe: recebeis o vós o Espírito Santo quando crede? Eles disseram que nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. É aqui que eu tenho a minha opinião, né, os historiadores, irmão Jé. Alguns dizem que não, que eles já haviam sido batizados do Espírito Santo. Uns vai falar que eles foram rebatizados, né, irmão Jé? Mas eu entendo aqui, irmão, que o texto é bem claro. Quando Paulo os pergunta em que batismo eles tinham sido batizados, ele diz: nós somos batizados no batismo de João. Irmão Jé, depois vou passar para o irmão Jé para ele esclarecer melhor. Olha, irmãos, isso é um negócio muito sério, porque muitas pessoas dizem que as pessoas rebatizam, não é isso, irmão Jé? Eu vou esclarecer aqui, depois eu passo para frente. Olha só, irmão. Muitas das vezes na escola bíblica, às vezes dentro do culto, às vezes... Até no culto eu já tive a oportunidade de dar culto de ensino, e às vezes para terminar o ensinamento, uma pessoa às vezes me perguntou: irmão Leia, por que o batismo, do batismo da Católica Igreja Apostólica Romana, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, as pessoas, os crentes, têm que batizar de novo? Eu vou começar por aí, né, irmão Jé? E a resposta eu sempre dou a seguinte: quando nós somos, nós professamos na Igreja Católica, que também é a Igreja de Cristo,
Quando nós somos batizados, nós somos batizados de que jeito, irmão Gé? Nós somos batizados de criança, não é isso? Isso, infantil. E nós somos, no batismo infantil, a gente não entende nada, somos inocentes. Aí, quando nós estamos na igreja de crente, na igreja cristã, protestante, nós somos apresentados ao Senhor Jesus. Jesus, quando ele nasceu, foi apresentado ao 8º dia no templo. Aí, quando nós crescemos, que nós temos entendimento da palavra, é que nós somos batizados. Então, quando as pessoas batizam na igreja católica, eles batizam uma criança que não entende nada, e ali é outra coisa, ainda tem outro problema. Irmã Lé, o padre batiza em nome do Pai e do Espírito Santo? Sim, irmão Jair, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, além dele batizar uma criança que não entende nada, que não entende, né, que ele é um pecador por nascimento, mas ele não tem em si, porque ele é inocente, além do mais, eles jogam a água na cabeça. E a Bíblia manda que nós façamos o batismo por imersão. Não é isso? E não por aspersão. Então, a Bíblia manda nós sermos mergulhados na água. Não importa se é na piscina, não importa se é no rio, né? Ou no cachoeiro, ou no... Enfim. O que nós passamos, nós temos que mergulhar todo o nosso corpo. Agora, em relação aqui a João, ele trazia o batismo do arrependimento. João dizia, parece que é o versículo, irmão Gé, João dizia assim, que gostaria que o irmão já disse o versículo para mim, quando João fala assim, eu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizo em nome do Pai e do Filho. O João, ele tinha um batismo de arrependimento. Então, todas as pessoas que foi batizado... A fala de João era, eu vos batizo com água, com mas água. O que vem após mim, aquele que eu não sou digno nem de desatar-lhes a sandália ou as alparcas, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso, e o João foi o último, né? Foi o último profeta, né? Isso. Do Velho Testamento. Após João, as pessoas que igual tem ali o Cornélio, o centurião Cornélio, né? As pessoas, após aceitar o Evangelho, essas pessoas eram batizadas. Por quê? Eles eram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma igreja que o irmão sabe como é que é o nome, irmão Jé? O senhor sabe o nome da igreja? Unicista. Toda vez que chega uma pessoa na nossa igreja, que ele é unicista, a gente pergunta ele, você foi batizado em qual batismo? Aí eles geralmente respondem, eu fui batizado no nome do Pai e do Filho. E geralmente temos que rebatizar. Ele só é batizado no nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Nem do Pai e do Filho, nome de Jesus. Então nós temos que batizá-los outra vez. Aqui, esses discípulos, eles haviam sido batizados em nome e no batismo de João. Nós não sabemos o motivo, alguns falam que não, mas a gente crê que é porque eles tinham, os que o evangelizou eram discípulos de João, né? E é por isso que Paulo não, entenda, irmãos, Paulo não rebatiza, aqui não há um rebatismo. Aqui Paulo os batiza, porque após a cruz, o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu trazer um esclarecimento aqui nesse quesito, porque algumas pessoas não interpretam mal. João, como a minha esposa já falou, João o Batista, separando João o Evangelista, João o Batista, ele veio como aquele que vinha preparar o caminho do Messias, certo? E ele cumpriu essa função. Ele fecha o colégio dos profetas do Velho Testamento. Ele é aquele que Malaquias profetizou a vinda de Elias. Mas a vinda de Elias, o próprio Jesus testificou que era na pessoa de João Batista, porque João veio no espírito de Elias, não veio uma reencarnação de Elias, né? Como algumas pensam, não. Ele veio no espírito de Elias, então ele veio para cumprir como último profeta. Então ele estava dentro ainda da velha aliança. Então o batismo dele era o batismo por arrependimento. Os judeus tinham costume de batizar para purificação, né? E não era um batismo, era vários batismos. Agora, o João, quando ele foi chamado para fazer essa obra, quem o enviou mandou batizar com água para o arrependimento, preparando para a vinda do Messias. Agora, uma vez o Messias vindo, lembra-se que João morreu antes da cruz, antes de Jesus ir para o Calvário. Jesus ainda não tinha sido glorificado quando João já tinha sido morto. Então, agora, o batismo dele serviu para aquele tempo. Uma vez Jesus ensinando para os seus discípulos a nova fórmula batismal, que seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria então a partir dessa glorificação, os discípulos fariam dessa forma. Por isso que Paulo agora teria que batizar esses irmãos de Éfeso. Por quê? Porque esses irmãos de Éfeso,
ainda não conhecia agora a nova aliança. Eles ainda estavam, embora eles sendo servos do Senhor, eles ainda estavam vivenciando ainda a velha aliança. Eles tinham que passar agora, eles tinham que aprender a doutrina correta. Então foi um ensinamento doutrinário que Paulo trouxe ali, não só com palavras, mas com atitude. Agora vai pegar eles, batizá-los nas águas, todos eles serão batizados nas águas, e depois Paulo imporou as mãos. Esse aí está na pergunta número 3, né? Parece. 3. Quanto tempo Paulo... não, isso aí já passou. Então, Paulo vai... você respondeu a 2? Não, o que aconteceu? Respondi a 2, eu não respondi a 3. Então, agora, quanto tempo Paulo ensinou na sinagoga de Éfeso? Está no versículo 8 aqui, ó. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo os acerca do reino de Deus. 3 meses. Paulo tinha um costume, como ele fazia em todas as cidades, né? Ele chegava e nós temos que lembrar que Paulo já tinha passado nessa cidade, ele estava voltando, irmão Jair. Era a terceira viagem. Era a terceira viagem, ele estava voltando ali, né? Ali, ele já tinha passado por ali, os outros na segunda viagem, né? E agora ele estava voltando e ali a essa cidade. E ele novamente vai para a sinagoga, que é o costume de Paulo. Ele sempre ia para a sinagoga. Primeiro para os judeus. Primeiro para os judeus. Sempre pregava primeiro para os judeus. E ali ele fica ali 3 meses, mas eles começaram a blasfemar, né? Começaram a não querer ouvir. Aí Paulo, depois desses 3 meses, aí ele sai, né? Que é a outra pergunta. Ele vai juntar a uns discípulos, né? Uns discípulos. A pergunta 4. O que Paulo fez diante da resistência ao Evangelho? Ele se retirou, né, da sinagoga, eu acabei de falar, juntou-se a uns discípulos e foi pregar nas praças, né, a quem queria ouvir, né, a palavra do Senhor. É onde Paulo passou a ensinar, então, diariamente? Sim, Paulo passou a ensinar na escola, até acho muito engraçado assim, não, na escola do tirano. Irmãos, tirano aqui, quando eu vi assim, tirano, parecia aquele adjetivo... Eu sei, para pessoas... para pessoas brutas. Déspotas, pessoas que governam com punho de ferro. Punho de ferro, pessoas arrogantes, mas não é não. Tirano aqui dele. é o nome do cara. É o nome e na verdade o significado de tirano também no grego é governo, é liderança, é tipo rei, sei lá, um negócio assim. Isso, e esse tirano aqui, ele tinha uma escola, segundo o nosso comentarista no livro, irmão Jé, eles acham que era um lugar que ele fazia assim... tinha um ensinamento filósofo, tipo esses ambientes assim. E igual hoje, às vezes, nós temos um lugar de salão que tem assim, aula, né? Tem aula de teologia, essas coisas. E ali, Paulo, nós não sabemos se ele ofereceu o lugar ou se Paulo pagava, nós não sabemos aí, né? Como isso aconteceu. O que nós sabemos é que Paulo ele usava esse meio para ensinar, né, irmão Jé, a palavra do Senhor naquele lugar. Irmãos, e o que nós aprendemos com isso? Às vezes de vez em quando a gente faz, né, irmão Jé? Ali nós usamos a quadra do nosso bairro para fazer culto. Isso é muito bom, irmãos. Nós temos que aproveitar todo o recurso que Deus nos dá. Uma porta se fechou, né, irmão Jé? A sinagoga se fecha, mas agora abre essa escola, a qual Paulo ensinava, ele disciplinava os seus discípulos, porque... Quando as pessoas aceitam Jesus, eles vêm totalmente cru, né? Principalmente naquela época ainda não, as pessoas ainda não tinham costume, ainda não tinha ali, como é que eu vou dizer? Não sabia muito sobre o Espírito Santo, né, irmão Jé? Então, aquilo que estava começando. Então, Paulo ele ensinava os seus discípulos a palavra do Senhor naquele colégio, naquele lugar. Devemos aproveitar. Às vezes, nós temos uma rua, irmão Jé, às vezes uma rua sem saída, é um lugar estratégico para a gente pregar o evangelho, porque não tem carro para acomodar, né? Nós temos que estar sempre de acordo, estar junto com andar da prefeitura, às vezes ali do líder de comunitário, eu mesmo estou em falha, eu não sei nem quem é o meu líder comunitário, mas isso é bom a gente saber. Para que a gente aproveitar esses espaços, irmão Jé, para estar pregoando, para estar pregando e anunciando a palavra do Senhor. Tem um texto aqui que eu peguei aqui do livro de apoio do pastor Wagner Gabi, e vai dizer assim: em Corinto, quando Paulo foi perseguido, ele mudou-se da sinagoga para a casa particular de Tito Justo. Sim. Os judeus não responderam positivamente, como sempre acontecia quando Paulo falava na sinagoga. Paulo afastou-se deles, separou os discípulos, instruindo diariamente na escola de tirano.
Então nós vemos aí que também uma coisa que nós aprendemos na lição passada, estamos aprendendo novamente aqui com Paulo, que não é sempre só em ambiente religioso que ele se preocupava em pregar o evangelho, não. Quando ele viu que a sinagoga, que é um ambiente religioso, não estava muito abraçando a causa do caminho, que é a causa do cristianismo, ele achou lá em Corinto um irmão chamado Tito Justo, que ofereceu sua casa, e ali passou a ser um ponto de pregação para a cidade de Corinto. Agora nós vemos também a situação se repetir na cidade de Éfeso, irmão Wanderlei. Você vai ver que também a resistência dos judeus surgiu novamente, mas ele teve agora a escola de Tirano, um espaço na comunidade para que ele pudesse fazer. Não sabemos o que se selecionava nessa escola, acredita que poderia ser alguns filósofos, algum espaço para as filosofias ser difundida, alguns ensinamentos acadêmicos, e ali esse Tirano, por certo, ofereceu a Paulo esse espaço e ele achou por bem continuar fazendo um bom trabalho para o Senhor ali, num ambiente que não era religioso, mas tinha um espaço para a palavra ser propagada. Vamos lá, irmão, para a lição, para o número 6. Qual foi o resultado do ensino perseverante de Paulo, irmão Wanderlei, ali em Éfeso? Irmãos, se vocês estudassem mais, leia o Atos capítulo 19 em suas casas todo, para vocês verem. Toda a Ásia, olha, ouvia a palavra do Senhor, mostrando o impacto do ensino, da ação, irmão Gerro, do Espírito Santo naquele ambiente. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ver mais à frente que essa cidade, você vai ver depois, no decorrer, se você levar Apocalipse, você vai ver que essa igreja, parece que é a igreja que mais havia dons, né, irmão Gerro? Não, na verdade foi Corinto. Essa igreja ela é citada em Apocalipse. É uma das igrejas de Apocalipse, essa igreja. E você vê ali que eles tiveram Paulo como ensinador, tiveram outros, né? Outros também, eu esqueci o nome. Timóteo, tiveram aquele outro que eu acabei de falar. João Evangelista. Então tiveram grandes ensinadores ali nessa cidade. A Bíblia diz que o evangelho impactou de tal maneira a toda a cidade. Tanto o comércio, a toda a cidade. O evangelho ele entrou naquele lugar e ele mudou ali toda ali a cultura foi mudada nessa cidade. O evangelho ele entrou com força ali e pondo ali um grande impacto naquela cidade, naquele lugar, irmão Gerro. Agora, irmão, nós estamos no segundo tópico. Eu esqueci de ler, eu gosto sempre de ler a sinopse do capítulo 1. No ministério de Paulo, o Espírito restaura a doutrina e fortalece o ensino fiel. Viu, irmão Gerro? Assim que está na sinopse, no texto. Vamos para o segundo tópico, né, irmão Gerro? Amém. Que o irmão Gerro vai nos responder. O derramamento do Espírito Santo e o impacto do evangelho na cidade. Irmão Gerro, vamos lá. O que aconteceu em Éfeso por meio do poder do Espírito Santo, irmão Gerro? Eu vou ler o versículo 11 e 12 do capítulo 19, vai dizer assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam de seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saía. Olha só, isso aí só no texto bíblico, para ver o que estava acontecendo em Éfeso, o poder de um avivamento espiritual. O comentarista vai dizer: manifestações extraordinárias do poder do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmado com sinais extraordinários. Deus operava milagres em comum por meio de Paulo, promovendo curas de libertação que autentificava a mensagem anunciada. Então Deus realizou coisas tremendas, promovendo curas de libertação por meio de Paulo. Irmãos, nós temos que entender todo avivamento. Eu arrisco dizer isso: todo avivamento não vai iniciar se não for através da palavra. É a volta à palavra, a volta a você reconhecer o seu pecado, a sentir verdadeiramente que está errado diante do Senhor e volta ao primeiro amor, volta a fazer a obra do Senhor, andando na palavra do Senhor. Que o avivamento ele vai começar pela palavra
e vai manifestar pelo poder de Deus, porque Deus vai se manifestar através de um crente que agora está contrito com a palavra, agora ele já não vive mais na prática do pecado, ele agora quebranta-se diante do Senhor, e como o salmista disse, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Aí ele reconhece a sua falha, reconhece o pecado, e Deus vai começando a trabalhar através dos dons de maravilha, operações de milagres, provando a sua presença ali, através de um grande e poderoso avivamento. Irmão Ger, a palavra extraordinário, né? Irmãos, esse texto, a gente tem que, né, parar um pouco aqui, porque nós temos, o irmão bem leu ali, ó, os aventais, é isso? Você leu? E os lenços. E os lenços. Irmãos, quando fala aqui, manifestação extraordinária, uma coisa, irmão Ger, diferente, uma coisa que não acontece todos os dias, irmãos. Você não vai ver, você vai ver você não vai ver em outras ocasiões falar isso, vai ver? Quando uma coisa parecida acontecia com Pedro, não é isso? Que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro, dependendo da fé da pessoa, curava. Nós temos que pontuar isso aqui, irmãos, porque porque tem uma diferença, olha só. Não fala aqui que Paulo ficava ali, né? Porque senão, irmão, nós temos que entender o seguinte. Ele não ficava oferecendo seus lenços. Tem muita gente aí que fica aí pegando lenço, pegando roupa, pegando aquele monte de toalha que diz que está ungida. Eu já vi vassoura ungida. Tudo com o teu irmão, já. E ali, tomar muito cuidado com isso. Às vezes nós temos... eu vou levar aqui essa roupa. Não, a Bíblia fala que algumas pessoas pegou, foi uma coisa, por isso que o senhor deixou registrado aqui, umas coisas extraordinárias. Isso aqui não é uma regra, né, irmão Gé? Isso aqui é uma coisa, uma coisa que aconteceu ali, nesse lugar aqui. Você não vê na Bíblia, você não vai ver na Bíblia, vai ver outro acontecimento igual esse aqui. Por isso que fala uma coisa extraordinária. Você tem que entender isso, irmão. Porque tem muita gente que se apega a esse ocultismo, né, irmão? Não é esse, irmão Gé? Porque nós não podemos também ficar agora apostando em objetos, né? Mas o Senhor, ele tem multiforme, né, irmão Ger, de atuar, de operar. E ali, as pessoas, pela sua fé, ali levava, ali, às vezes não podia estar, porque nós temos que entender, irmão Ger, que antigamente a dificuldade era muito tamanho de chegar aos lugares. Hoje não tem muita, mas antigamente era muito difícil. Então, o que pessoas que estavam acamadas, né, irmão Ger? Pessoas que não podiam ter aquele lugar. E ali Deus permitiu que essa roupa, que esse avental, que essa roupa usada por Paulo, ali fizesse esse milagre. Mas isso não é coisa da gente continuar e entrar no ocultismo. Nós temos que tomar muito cuidado. Irmão, nós temos que entender que olha o texto anterior. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Existe um dom chamado operações de maravilhas. Esse dom de operações de maravilha trabalha totalmente contra a natureza, porque ele é sobrenatural. Né? Então, é algo assim extraordinário, como o próprio texto diz. Não é algo assim normal de acontecer. Então, ali está falando de algo que acontecia durante a sua transmissão. Paulo estava pregando, está fazendo a obra, Deus operando maravilha através dele. A maravilha, irmãos, a pessoa perdeu a mão e você orar e Deus reconstruiu uma mão perfeita novamente. A pessoa, eu vi um caso de uma mulher que ela tinha perdido todos os dentes da boca. Olha só como é que é a operação de maravilha. Ela orou, e Deus, através da sua oração, ela de uma noite, do dia para a noite, ela acordou com todos os dentes na boca. Deus fez com que todos os dentes dela voltassem restaurados para a sua boca, como se ela nunca tivesse perdido um dente na vida. Então, irmão, isso aí é a prova de uma operação de maravilha. É algo sobrenatural, aquilo que não existia, Deus faz existir novamente. Então, essa questão dos aventais, lençóis do Paulo, foi apenas algum detalhe da situação que estava acontecendo. A unção era tão grande na vida de Paulo que os irmãos ele não podia atender a todos, tem que ver também a situação. Aí eles, com a fé que eles possuíam, né, na nação, na unção que Deus estava dando sobre Paulo, eles pegavam os aventais e cria que levando o avental, Deus ia operar. Né? Lembra que Eliseu, quando aquela viúva foi, né, aquela mulher, aquela sunamita, ela perdeu seu filho estava morto, ela foi atrás do profeta. O que ele fez? Primeiro, ele mandou Geazi na frente com o bordão. O bordão funcionou? Não funcionou. Não funcionou. Então, nem sempre vai funcionar um objeto. Ele teve que ir lá, ele teve que orar,
e Deus operou através da oração dele. O sinal foi feito através dele. Porque assim também nem sempre vai funcionar. Já na casa da mulher do fluxo de sangue, tocar nas vestes de Jesus foi o suficiente para ela receber a cura. Ela não precisou chegar como aquele cego Bartimeu, né? Jesus, filho da Davi, ela não precisou gritar, ela não fez barulho, ela não fez alarde. Ela veio por trás e simplesmente tocou na orla. E Jesus, no mesmo momento que ela tocou, ele sentiu que virtude saiu dele. Então isso, irmãos, é a prova de que Deus pode usar diversas formas de agir e de curar, como o próprio Jesus. Algum cego, ele falou, quer ver? Veja. E o olho automaticamente se abria e o cego passava a enxergar. O outro já passou. A outra, ele passava o lodo. Uhum. Passava o lodo, cuspia no chão, passava o lodo e passava no olho do cego. Falou, vai lá no tanque de Siloé e lave seus olhos lá. Quando ele ia lavar os olhos, ele voltava enxergando. Assim também, cada pessoa Deus fez distinção para operar milagre. Então, também na vida da igreja, os milagres, os dons de Deus se manifestarão de diversas formas. Só não podemos usar o dom de Deus de forma idolátrica. Idolatrar o operador que está sendo usado por Deus. Ou idolatrar a roupa do que está sendo usado por Deus. Não. Isso aí é idolatria. Ele não. Isso aí eles tiravam, levavam, mas Paulo não estava ali preocupado com isso. Né? Estava preocupado em fazer a obra do Senhor. Se trazia testemunho que era curado, amém. Ele continuava orando e fazendo a obra. E a resposta do porquê da permissão de Deus está na segunda pergunta. O que os milagres realizavam em Éfeso confirmavam? Confirmava a mensagem do evangelho anunciada por Paulo. O que é isso, irmão? Quando o evangelho... Deus operava milagre comum por meio de Paulo? Sim, promovendo cura e libertação. Até o objeto tocava, o apóstolo tornava instrumentos de ação divina. Não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que responde. Assim o Espírito revela seu poder para transformar realidade marcada pela dor e sofrimento. Só que o que faz o milagre acontecer? Eu sempre vou falar isso, vou bater sempre nessa tecla, no estudo que eu der na terça-feira, aqui no vídeo, em todos os momentos que eu estiver falando sobre isso, vou falar, não vai haver milagre se não houver ação da igreja. Como? A igreja voltando-se para a palavra, o evangelho sendo propagado, as almas se convertendo. Aí os milagres voltam a acontecer. Esse é o segredo. A Bíblia nos mostra o segredo de milagres na igreja. Enquanto não tiver uma igreja voltada para a evangelização, enquanto não tiver crentes nas praças, crentes nas ruas, falando que Jesus salva, liberta e cura e breve vai voltar, não vai haver milagre na minha e na sua igreja. Porque nós temos que entender, Paulo, os milagres aconteceram porque primeiro a palavra foi anunciada. Primeiro ele foi preocupado, ele resistiu 3 meses na sinagoga pregando aos judeus. Não teve jeito, foi para a escola de tirano e continuou ensinando, pregando e orientando esse povo. Daqui a pouco o poder começou a manifestar, o milagre, os 12 foi batizado com o Espírito Santo, e daqui a pouco o Espírito Santo começou a fazer uma grande obra em Éfeso, de tal maneira que a palavra foi o primeiro passo para esse poder se manifestar. E eu já falei aqui com meus irmãos que nós temos que entender que essa cidade, ela era assim, como se ela fosse dirigida, como se ali tudo gerasse em torno dessa deusa, irmão Jair. Idolatria então, pura. A idolatria purinha. Então, o Senhor mostrou o seu poder ali para mostrar para aquele povo que ele era maior do que aquela deusa que eles ali idolatrava, irmãos. Então, o Senhor mostrou o seu poder naquele lugar. Às vezes, o Senhor usa o milagre para mostrar para aquele povo que ele é o Deus Todo-Poderoso. O que aconteceu com os filhos de Seva ao tentarem usar o nome de Jesus, irmão, que tem muita gente assim. Deixa eu ler aqui, no texto da lição, diz assim: o derramamento do Espírito também expôs a diferença entre a fé autêntica e a religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus em relacionamento com ele. Meu Deus. E foram envergonhados, demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede da comunhão com Cristo. Olha o que está escrito na Bíblia. Alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, dizendo: conheça Jesus. Bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, isso pode acontecer na vida de qualquer um
que não tenha intimidade com esse Cristo. Uma vez eu salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e andando segundo a palavra do Senhor, o Senhor nos deu autoridade. Ele falou, eu vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, né, para pisar em serpentes e escorpiões. Está dizendo que poder sobre o maligno. Você vai ver o apóstolo Paulo falando em Efésios também, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra toda potestade e principados que habita a região da maldade. Então, essa é a atuação, o poder que Deus deu autoridade à sua igreja. Só que, todavia, esses cidadãos aqui, esses 7 filhos de Seva, esse judeu principal do sacerdote, ele não tinha intimidade nenhuma com Cristo. Eles não conheciam Jesus, eles não passaram pelo processo da metanoia, eles não foram transformados pelo poder do Evangelho, eles não foram batizados com o Espírito Santo, nem tinham o Espírito Santo como habitação, que eles achavam que podiam imitar, que pelo poder da imitação eles poderiam fazer e adquirir fama, porque tudo que eles queriam aqui é adquirir fama. Lembra de Ananias e Safira lá no início da igreja? Meu Deus! Que quando viu que todo mundo doava o seu dinheirinho lá e abençoava o trabalho da igreja para socorrer os necessitados, eles também fingiram, mentindo em conluio para enganar o apóstolo Pedro. O que aconteceu com eles? Assim também acontece com todos que tentam imitar os verdadeiros cristãos. Não adianta tentar imitar, porque verdadeiramente Deus sabe quem é o verdadeiro e quem é falso, quem é joio e quem é trigo. Amém? Meu Deus do céu. Irmão Gel, qual foi o resultado do confronto com as práticas ocultistas? Olha aí, mais uma vez, Meu Deus. O poder de Deus que transforma uma cidade inteira, irmãos, uma cidade inteira. O resultado do derramamento do Espírito Santo é resumido na afirmação, assim a palavra do Senhor crescia, irmã André, poderosamente prevalecia. O crescimento do evangelho ocorreu enquanto em profundidade espiritual, produzindo mudanças nos valores, hábitos e comportamento. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a cidade. Vou falar devagar esse texto. Ó. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e prepara. É restaurada, a sociedade é impactada. Esse progresso prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o evangelho tocará interesse econômico e estrutura idolátrica, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. E é isso que acontece aqui com a questão dos ocultistas. Muitas pessoas passaram a confessar seus pecados, abandonaram o ocultismo e queimaram publicamente seus livros de magia. Segundo os historiadores, eram livros caríssimos. Você vê que hoje os livros são mais baratos, né, irmão? Já tem impressora. Você vê que lá em casa tem um livro que meu marido Chico ganhou de presente da minha filha, que é... Como é que é o nome? Que você ganhou lá da ADN? O livro dos Hebreus? Dos Hebreus. O livro dos Hebreus, que é... Flávio José. Flávio José, que eu recomendo as pessoas lerem um livro muito bom. Então, esse livro, quando a minha filha comprou, ele custou mais ou menos R$200. Já tem muitos anos já que ela comprou. Então, um livro hoje bom, ele custa na faixa de 300, 400, até R$600. Um livro bom. Então, esses livros que eles queimavam, não era livro baratinho, não, meu Jair? Porque os livros eram caríssimos, porque era feito naqueles rolos, né? Uhum. E não era papel, igual hoje. Era pergaminhos também. Quem tinha um livro, irmãos, é tipo uma herança. Tinha livro que ele valia praticamente, vamos dizer, quase um carro, assim, um carro simples, uma moto. Era coisa cara, não é pouco. Tanto que antigamente tinha muitas pessoas, né, já que não sabia ler, né? Uhum. Nem escrever, porque estudar é caríssimo, irmãos. Caríssimo. Era muito caro para se estudar, era muito difícil. Então, tudo era pergaminho, aqueles rolos. Então, a palavra diz que o evangelho tomou de tal maneira aquele lugar que as pessoas queimavam, irmão Jerry. Ali os seus livros de ocultismo, seus livros de magia, eles queimavam a praça pública dizendo Deixa eu ler eu não quero mais saber disto. Deixa eu ler o verso 19 que testifica sobre essa situação. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e o queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Está vendo? A palavra, o resultado dessa ação de saber que aquilo ali é maligno, aquilo faz mal, aquilo é operação maligna, satânica, não mais valorizou o produto em si. Qual o valor que se possuía? Não ligou.
Não, agora ele está preocupado muito mais com as suas almas. Está preocupado que realmente estava fazendo coisas erradas e que agora ele conhecer o verdadeiro caminho. E uma vez conhecendo o verdadeiro caminho, perde-se essa linha de valores. Não, isso não vale para mim, não. Para que valor isso tem? E é o correto se fazer isso. Eles queimaram. Eles não deu para os outros. Porque tem pessoas que têm esse defeito. Tem pessoas que não... eu falo que está com um defeito de conversão, hein? Porque se o que eu usava, uma vez que eu me converti e conheci a Jesus, não vale para mais ninguém, não. Eu tenho que queimar, eu tenho que destruir. Não tem valor. Ah, eu tinha um santo aqui, eu tinha uma imagem. Não, nada. Ah, meu objeto de idolatria era isso aqui. Nada. Então é idolatria, vai lá e queima, vai lá e destrói. Eles fizeram certo. Pegou as artes mágicas, pegou tudo. Por certo, tinha pessoas lá que não se converteram, talvez até falou coisa. Faz isso não, não. Vamos destruir. Trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos. E aqui é interessante, o verso 20 fala que a palavra do Senhor é que prevalecia e fortalecia poderosamente naquele lugar. Porque tem pessoa que aceita Jesus, às vezes, a pessoa que tem condição, e uma roupa de marca aí, tem roupa que custa 5 mil, 10 mil, né? E às vezes a pessoa converte, de vez dele pegar aquela roupa e destruir, que não serve para ele, aí ele vai e vende, né? Então, quer dizer, não serve para ele, serve para outros? Não. Ali ele realmente teve a convenção. Irmãos, você já viu? Porque eu já vi. Quando a pessoa realmente se converte ao Jesus Cristo, o pecado incomoda ele, sabia, irmão Gé? Uhum. As práticas mundanas incomodam ele. Quando isso não passa, não a incomodar as pessoas, é porque verdadeiramente tem que ver se a pessoa está sendo aí, né? Realmente está convertida, né? Ao Senhor Jesus Cristo. A última pergunta para o Rogério, né? O que aconteceu onde o Espírito Santo é derramado, irmão Gé? A palavra de Deus, ela avança, a santidade. Eu li esse texto aqui, ó. A santidade é restaurada, a sociedade é impactada pela transformação do Evangelho. Olha só, ele vai dizer aqui embaixo, né? Revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Lembra, eu volto lá no capítulo 8, de Atos, naquela passagem de Filipe. Depois, quando Filipe chegou, só pregando, irmão, não havia sinais ainda. Os sinais, não havia sinais que eu digo assim, não era batizar com o Espírito Santo ainda. Mas os milagres aconteciam no meio da multidão, demônios saíam, pessoas eram curadas, ia acontecendo, na verdade ia aparecendo sinais no momento da pregação dele. Mas o verso 8 vai dizer assim, e houve grande alegria naquela cidade. É isso que o Evangelho faz, irmão, quando o Espírito Santo é derramado, quando o avivamento chega numa cidade, a alegria que é tomada a cidade, sistemas são mudados, hábitos são trocados, chega de práticas ocultistas, chega de idolatria, chega de adoração a essa deusa Diana. E isso vai trazer uma revolta, vocês vão ver no capítulo 19, daqueles fabricadores de nicho de Diana, porque a Diana era grande, o nome romano, né, para essa deusa, Diana, ela era a grande deusa dos Efésios. O templo da Diana em Éfeso foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você vê uma noção de como a Ásia toda se adorava aquela deusa, né? E agora ele estava tomando prejuízo, porque o Deus do apóstolo Paulo, dos apóstolos de Jesus, estava dominando aquela cidade, e agora eles não tinham mais tantas pessoas para idolatrar e comprar esses tais nichos, né? Que a irmã Madalena falou muito bem aqui. E aí estava dando prejuízo para eles. Mas, em compensação, Deus estava fazendo uma grande obra naquela cidade e milagres acontecendo e almas se convertendo. Isso que é importante. Irmã Madalena, vamos para o terceiro tópico, porque o tempo está indo embora, irmão. O assunto está tão bom que nós esquecemos do tempo. Terceiro tópico vai falar sobre a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Irmã Madalena, o que o derramamento do Espírito Santo produziu em Éfeso? Meu Deus. O derramamento ela produziu o ensino fiel da palavra, né? Ô, irmão Jé, eu vejo hoje, às vezes você também que está me ouvindo, observa a sua igreja. Ô, irmão Leia, a manifestação do Espírito Santo é somente em línguas, irmão Jé? Não. A manifestação do Espírito Santo é somente em pula-pula? Também. É somente em rodinha? É somente falar em línguas? Não, irmão. A manifestação do Espírito Santo, ela produz o arrependimento genuíno. A manifestação do Espírito Santo, ela leva a gente para a palavra. Sabia, irmão Jé? O abandono do pecado. Olha, irmão Jé, a manifestação do Espírito Santo, ela incomoda. Tem dia, irmãos,
quando a gente realmente é revestido pelo Espírito Santo, irmão, nós não conseguimos parar. Nós não conseguimos parar de ver, de ouvir a voz do Senhor. Quando nós somos realmente, impactados pelo Espírito Santo, nós conseguimos ver as pessoas caminhando lá de passo largo para o inferno, irmão Gé. Quando o Espírito Santo ele está em nós, nós conseguimos ver a miséria do mundo, porque quando olhamos para o mundo, na visão do Espírito Santo, nós entendemos que eles precisam desta palavra, irmão Gé. É essa a resposta. Irmão Wanderlei, o que o termo gentil significa nas Escrituras? Termos gentios. Designar os povos que não pertencem etnias, étnicas. Etnicamente. Eu não estou entendendo essa palavra. Etnicamente a Israel. A Israel. Não pertence à etnia de Israel. Vamos traduzir um pouquinho. Isso. Não importa se é judeu, se é gentil, né? O que importa é que quando o poder de Deus ele chega, ele abrange, é isso? Todas as classes. Porque na verdade, no período em que Jesus vem a partir da cruz, né? Sim. O mundo agora cria-se um novo povo, né? Um novo povo. Não, gentios existia antes de Cristo. Gentios, quem não era gentil era judeu, quem não era judeu era gentil. Agora, quando Cristo vem e derruba o muro da separação entre gentios e judeus, como ele faz a derrubada desse muro? Através da formação de um novo povo, a igreja. Isso. A igreja, tanto com os gentios, uma vez convertido, você está na igreja. Um judeu converso, está na igreja. E quais os exemplos históricos, irmão Wanderlei, de derramamento do Espírito Santo é citado nos textos? O Pentecoste, o avivamento do país de Gales, é a Rua Azusa. Essa Rua Azusa, irmãos, é uma história muito bonita. Ela tem na revista Veja, né? Se você procurar aí, né, os canais circulares, você vai ver. Esse avivamento na Rua Azusa, o Imo Seimo, ele começa ali buscar, né, Mogé? O poder do Espírito Santo ali em Nova York, nos Estados Unidos, Los né? Angeles. Los Angeles. E ali, esse povo ali, esse Imo Seimo, ele começa a buscar e o Espírito Santo manifesta de tanto poder nesse lugar, irmão, nessa rua chamada Rua Azusa, né? Que a palavra diz que a não sei quantos quarteirão da rua as pessoas sentiam o poder de Deus. Ali, irmãos, havia uma mulher que ela tinha um nome muito engraçado, Lucifer, que é um nome estranho. Lucifer é o nome dessa mulher. E essa mulher ali estava precisando precisava de alguém para tocar. E essa mulher recebe ali do Espírito Santo o dom, irmão Gerard, de tocar ali um instrumento sem saber. Piano. Isso. E ali as mulheres começam a dirigir trabalhos, coisas que não podia ser. E essa cidade, ela é formada por negros, irmão Gé. E ali, através desse avivamento, o Senhor muda até mesmo esse negócio de segregação racial, esse negócio de negro e branco. Ali, se vocês procure saber essa história, vocês vão ver que coisa maravilhosa que o Espírito Santo fez, unindo ali, tirando ali essa diferença de classe, de negro, de brancos. E ali, irmãos, o Senhor Jesus, ele mostra nesse avivamento da Rua Azusa que o poder do Espírito Santo, ele é a todos. E o poder do Espírito Santo, ele une a todos. Negro, branco. Na Apocalipse, capítulo 7, diz assim, né? A todos, povo, línguas, tribos, raça e nações. O Senhor é unido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Irmão Gé. Perguntai-vos, eu responderei. O que aconteceu... Ou você já me perguntou essa? Não, é você que vai perguntar. O que aconteceu no avivamento do país de Gales? Eu acabei de responder. Não. Qual é a relação entre o derramamento do Espírito Santo e a missão da igreja? Bom, o derramamento do Espírito Santo, irmãos, ele impulsiona a igreja para a grande comissão, dando ousadia aos crentes para testemunhar de Cristo. Irmãos, uma coisa que essa frase aqui, ela é bem resumida, mas a verdade é
não é avivamento, se não acontece isso. Impulsionamento da igreja a buscar as almas perdidas. Se houve derramar de poder, houve choro, houve lágrima, houve sapateado, houve profecia, mas se a igreja não se moveu, não foram atrás das almas, leia, pesquise um pouco sobre avivamento, irmãos. Eu já estudei alguns avivamentos, eu gosto desse tema, já pesquisei alguns, Rua Azusa, essa mesmo, País de Gales, outros avivamentos, outros morávios. Esses grandes avivamentos, irmãos, sempre foi uma impulsão para o trabalho missionário, para o trabalho evangelístico. Entre os morávios, então, os irmãos puderem, pesquisam sobre o avivamento dos morávios. Você vai ver que coisa maravilhosa. Foi o maior avivamento missionário que houve naquele tempo, parece no século XVIII. Para você ter uma ideia, eles tiveram um trabalho, um relógio de oração que durou 100 anos, irmãos, 100 anos, ininterruptamente, esses irmãos começaram a orar em favor das almas. E ali houve um mover tão grande que eles espalharam por várias nações da Europa, da Ásia, da África, para pregar o evangelho. E era tão grande o amor que o Espírito Santo colocava no coração deles, que muitos se vendiam como escravos, irmão Vanderlei, para pregar o evangelho entre os escravos. Eles se vendiam como escravos, não tinha necessidade nenhuma de ser... Quer dizer, onde não podia entrar? Eles entravam como escravo para o evangelho ser proclamado. Tem uma história de um morávio que ele queria ir para a Groenlândia, um lugar muito gelado, né, no norte da América. E ele queria, entre a América e a Europa, no norte, bem perto do Polo Norte, e ele queria ir para a Groenlândia pregar entre os esquimós. E ele não tinha um calçado adequado. E alguém falou assim, não, eu vou te arrumar um calçado para que você vá. Eu vou ali, vou tentar um calçado para você viajar. E aí o cidadão demorou um pouquinho, quando voltou, chegou lá, só tinha um bilhetinho registrado. Querido, as almas estão clamando, não dá tempo de esperar seu sapato, vou do jeito que está mesmo, preciso ganhar alma para Jesus. Para você ver como é que é um avivamento, quando ele vem realmente sobre um derramado do Espírito Santo, ele traz esse impulsionamento gigantesco na igreja. Ninguém consegue se acovardar, ninguém consegue ficar no seu lugar de conforto. Todo mundo quer ir buscar as almas, não importa onde, se é no agreste nordestino, se é lá no meio dos ribeirinhos da Amazônia, se é lá no Pantanal Mato-Grossense, se é no meio das tribos indígenas da Amazônia, não importa. O crente vai buscar as almas. Se tiver que atravessar a fronteira, ir para um Paraguai, para um Uruguai, ir para a Argentina, ir por lá para a Coreia do Norte, ir para lugares que a igreja está sendo perseguida. Não, irmão. O crente cheio do Espírito Santo, ele quer fazer a missão da igreja, que é pregar com ousadia e testemunhar de Cristo. Irmão Gé, o derramamento do Espírito Santo é um fim em si mesmo? Não. Ele é um impulso, ele é o início. Na verdade, as pessoas pensam assim, a igreja hoje, na fala assim, nós temos que buscar um avivamento. Mas ele não entende que buscar um avivamento talvez não seja talvez o mais difícil. O mais difícil é esse avivamento chegar e você manter esse avivamento. Você manter uma igreja impulsionada para a obra do Senhor, amando as almas, desejando ganhar almas, gerar evangelização, multiplicação de discípulos, plantação de novas igrejas, porque o que mais o crente vai fazer, uma vez cheio do Espírito Santo, participante mesmo de um avivamento, é pregar o evangelho, é plantar igreja. Hoje não tem igreja, irmão, não locais que está cheio de igreja, não. É locais que realmente tem necessidade de ter uma igreja. Nós conhecemos, quando a gente vai para a região nordeste do nosso país, não precisa sair do país, não, irmão. Vai para o Brasil, roda o Brasil. O Brasil é um país continental de tamanho. Irmãos, tem cidades no Nordeste que não tem uma igreja. E é cidades, não tem uma igreja, nem igreja de espécie de fé nenhuma. Então, nós temos que entender que dentro do nosso país mesmo você pode fazer uma grande obra do Senhor se você receber esse derramamento do Espírito Santo. Vamos para a conclusão, né, irmão Vanderlei? Quero terminar, antes de passar para a conclusão para o irmão Gé. Esse nome aí que fala desses caras, desses filhos de... que eles tentaram imitar. Filho de Seva. Filho de Seva. Irmãos, eu quero dizer para vocês. Busque o Espírito Santo.
muitas das vezes, em algumas igrejas, nós tem subido o nosso púlpito falso profeta, irmão Jair. Pessoas mentirosas, pessoas imitadores de Cristo, pessoas imitadoras da palavra, pessoas que imitam o Espírito Santo. Você viu aí, nós acabamos de ler, né? Pessoas que usam de má fé. O que nós precisamos buscar é o discernimento espiritual, irmão Jair. Um dos dons que está assim, quase nem tem visto nas igrejas. Irmãos, se nós buscarmos o Espírito Santo, buscarmos os dons espiritual, o Senhor vai nos mostrar quando esses tipos de pessoas, falsos profetas, subir aos nossos púlpitos ou tentar persuadir a igreja por caminho tortuoso, o Espírito Santo ele vai falar com a sua igreja. Mas para que o Espírito Santo fale conosco, nós precisamos buscar a tua presença. Como, irmão Jair, jejuando, orando, se desprendendo deste mundo e buscando as coisas de Deus, como Paulo fazia. Amém. Conclusão, o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito atua com poder. O arrependimento produz compromisso. Deus transforma vidas e cidades. Não foi um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O evangelho ali foi anunciado com ousadia, vívido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanece fiéis e sensíveis à sua ação. Irmãos, prestem atenção, a importância da cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, a atual Turquia. Todas as cidades que você vê hoje, falando na Bíblia aqui, que era na Ásia Menor, naquela época chamada, hoje é na região da Turquia. Então, a Éfeso era uma cidade tão destacada, como a irmã Mandalé já nos adiantou. Paulo foi um dos grandes pioneiros de Éfeso, mas nós tivemos, depois de Paulo, nós tivemos o próprio seu discípulo Timóteo, esteve por ali, tomando conta daquela igreja. Depois, posteriormente, o próprio João, o evangelista, vai ser um dos que vai tomar conta daquela cidade. E ela vai não ser citada apenas como uma carta que Paulo vai escrever também para ela, uma cidade que vai receber uma carta do apóstolo Paulo que está, né, no cânon bíblico, dentro das 13 cartas de Paulo. Essa carta é muito importante dentro das cartas do apóstolo Paulo. Além disso, ela vai receber uma carta direta do próprio Cristo, né? Nas 7 igrejas da Ásia, ela vai receber uma carta do próprio Cristo, falando para o anjo daquela igreja. Ela é chamada a igreja do amor esquecido, ou do amor muitas vezes desprezado, né? Porque ela era uma igreja perfeita, boa para ser cuidada da forma que Jesus vai falar daquela igreja. Mas uma coisa que ela tinha que não agradava ao Senhor, é que ela tinha deixado o seu primeiro amor. Então você vai ver que era uma igreja que ela prevaleceu, mesmo depois de muito tempo de Paulo já ter sido, né, na época de Nero, tanto ele como o apóstolo Pedro foram ao martírio, ela ainda prevaleceu até o final do primeiro século. Você vai ver que o apóstolo João ali estava e testificou que o Senhor mandou uma carta para aquela igreja. Então você vai ver o que o derramamento do Espírito Santo faz dentro de uma cidade. Modifica de tal maneira que ela muda todo o seu aspecto. Aquilo que era maligno passa a ser benigno, aquilo que era ruim passa a ser de bom tom, aquilo que era imoral passa a ser moral. A igreja começa a prevalecer e hábitos malignos são tirados, práticas idolátricas são tiradas, templos são quebrados, estatuetas de adoração a Deus são destruídas, porque livros de magia, né, caríssimos são destruídos, porque o evangelho chegou e o derramado do Espírito Santo começou como? Pela palavra, uma correção doutrinária, um ensinamento correto, e o evangelho começou a se manifestar, e o Espírito Santo derramado na cidade fez a mudança radical. Amém? Estamos encerrando aqui mais um vídeo, né? O nosso tempo já se foi, mas nós estamos pedindo aos irmãos, o aconselhamento é esse: não perca a escola bíblica dominical. E quanto ao nosso vídeo, você tem toda a liberdade. Amém. De hypar, compartilhar, escrever no canal, né? Orar por nós. Amém. Fazer seus comentários. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, no nome do Senhor Jesus.
Pense Gospel, anunciando Jesus.